Boa noite, meu nome é Amaro Flávio Moraes de Castro, eu sou aluno da Faculdade Uninasal, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Hoje nós vamos falar sobre Unidade Central de Processamento, ULA, UCI e registradores. Vamos ver também os componentes de cada computador, né, fazendo abordagem sobre memória, HD, placa-mãe, fonte e processadores. Disso, vamos começar um pouquinho falando sobre a história do computador. A palavra computador vem do verbo computar, que por sua vez significa calcular. Sendo assim, podemos pensar na criação de computadores começando desde a antiga idade, onde o cálculo já intrigava a vida dos homens. Dessa forma, uma das primeiras máquinas de computar foi o ábaco, instrumento mecânico de origem chinesa, criado no século V. Assim, ele é considerado o primeiro computador, uma espécie de calculadora que realizava operações álgebras. Nós podemos ver que no século XVII, o matemático escocês John Napier foi um dos responsáveis pela invenção da régua de calcular. Trata-se do primeiro instrumento analógico de contagem capaz de efetuar cálculos logarítmos. Por volta de 1640, o matemático Pascal inventa a primeira máquina de calcular automática. Essa máquina foi sendo aperfeiçoada nas décadas seguintes. A primeira calculadora de bolso, capaz de efetuar as 4 primeiras cálculos matemáticos, foi criada pelo Gottfried Wilhelm Leibniz, um matemático alemão que desenvolveu o primeiro sistema de numeração binário moderno, que ficou conhecido como roda de Leibniz. Pensando um pouquinho da história, a gente vai ver agora um pouco sobre a evolução dos computadores, como o computador ele começou a chegar até hoje em nossas mãos. Então, de acordo com o desenvolvimento da matemática, da engenharia e da eletrônica, né, esse setor ele foi evoluindo com todo o seu processo. Então podemos dividir basicamente em 4 períodos. A primeira geração, que vai do ano de 1951 a 1959, onde os computadores de primeira geração funcionavam por meio de circuitos e válvulas eletrônicas. Um exemplo dele era o ENIAC, né? O Electric Number Integration Computer, que consumia cerca de 200 kW e possuía 219 mil válvulas. O segunda geração, de 1959 a 1965, ainda com dimensões muito grandes, os computadores de segunda geração funcionavam por meio de transistores, os quais substituíram as válvulas que eram maiores e mais lentas. A terceira geração, 1965 a 1975, os computadores de terceira geração funcionavam por meio de integração. Eles substituíram os transistores e já apresentavam uma dimensão bem menor e com a maior capacidade de processamento. A quarta geração, que vai de 1975 até os dias atuais, com o desenvolvimento da tecnologia da informação, os computadores diminuíram de tamanho, aumentaram a velocidade e também aumentaram a capacidade de processamento de dados. Hoje são inclusos os microcomputadores com gasto cada vez menor de energia. Antes de começar a ver os componentes do computador, nós precisamos ver como é o processamento entre eles, né? Podemos ver os detalhes acerca disso quando vemos o ULA, o UCI e os registradores, que são formados dessa seguinte forma. A unidade de controle, ou Control Unit, é responsável por gerar os sinais e controlar as operações do exterior da CPU e dar as instruções para o funcionamento interno da CPU. Ele utiliza o Action, que é um decodificador de instruções, e essa unidade, né, ela também é responsável por a abstração das diversas máquinas visualizando dentro do sistema computacional. A unidade aritmética lógica, né, é um circuito digital realizando as operações lógicas e aritméticas.
é uma peça fundamental da unidade central do processamento e é até mais simples dos microcomputadores a possuem. Por último, nós vemos os registradores. Os registradores na CPU são os caras que estão acima da cadeia da memória, responsável pela organização, separação e todo o processo de armazenamento das memórias. Por esse processo, nós podemos ver agora separadamente cada item que forma a CPU de uma máquina. Começando pelaquela que é querida por todas, que é a placa-mãe. A placa-mãe, ela tem esse nome porque é uma peça que liga todos os equipamentos e unem eles. Ela é como a central do computador ou do notebook, onde as informações são coletadas e difundidas através dessa união de todas as partes do sistema operacional. A placa-mãe do seu computador se conecta com a placa de vídeo e pentes de memória, o processador e o HD e das placas de rede. Enfim, sua função permite a troca de informação entre todos esses componentes e capacita o funcionamento geral do computador. Processador. Pelo que já conhecemos logo acima sobre a placa-mãe, já sabemos que o seu processador deve ser compatível com a sua placa. Pois bem, o processador é responsável pela execução das instruções dos sistemas de seu computador. Isso quer dizer que ele vai executar os comandos da sua máquina. Em outras palavras, o processador de um computador é dividido em duas partes: a unidade lógica aritmética e os registradores. A unidade lógica aritmética é responsável pelos cálculos e operações lógicas, enquanto os registradores são memórias de acesso rápido para armazenar os resultados de sua operação. A função exclusiva de armazenar todos os arquivos e informações do seu computador, permitindo o seu funcionamento. Assim, no HD são armazenados os dados necessários para o processamento do sistema operacional, software, programas e até mesmo músicas e vídeos. A memória RAM é diferente daquela memória armazenada chamada de hard disco. Veja bem, enquanto o computador está executando o comando, ele precisa de uma estação de trabalho, um local de manter essas informações que ele está processando naquele momento. E este local é a memória RAM. É como se o processador recebesse as informações do HD para executar um comando e o processador manter essas informações na memória RAM para que precise requisitar o HD. As mesmas informações o tempo todo, tornando o processo mais rápido e muito menos complicado. De vídeo. Agora você aprendeu como é que o computador trabalha com informações que está contida nele para executar um comando. Mas como é que ele faz para transmitir essas informações de formas gráficas para o usuário do computador? Este trabalho é feito pela placa de vídeo, que permite aqui que vemos na tela do computador. A qualidade de sua placa de vídeo vai definir a sua capacidade de gerar informações com qualidade e eficiência. Por exemplo, para executar um jogo pesado que demanda que muitos elementos gráficos sejam transmitidos, você pode precisar de uma placa de vídeo de maior potência que será capaz de transmitir dados e formas eficientes. Bom, todas essas partes do computador são muito importantes, mas elas precisam de uma fonte de energia para manter funcionando. E é exatamente isso que a fonte de alimentação faz. Ela recebe a energia da rede elétrica e distribui entre o seu computador. A fonte de alimentação tem essa função de equilibrar e transmitir a energia recebida, por isso deve-se atentar à potência da sua fonte. Veja bem, se a potência for menor do que necessário para fazer aquela máquina funcionar, a falta de equilíbrio da energia elétrica pela fonte é alimentada e pode causar danos sérios ao seu computador. E assim encerramos todo o processo de projeção de como um computador ele funciona. Obrigado.